Uma rainha escocesa foi executada depois de ser traída pela sua própria família. E não só isso, a sua vida foi marcada assim por casamentos, conspirações, assassinatos e reviravoltas, fazendo com que ela se tornasse assim uma figura extremamente conhecida no país. Mary Stuart foi sem sombra de dúvidas uma dessas personagens assim dignas de entrar para a história. A sua rivalidade com a Elizabeth I da Inglaterra e o contexto histórico em que ela viveu são assim um prato cheio para qualquer pessoa apaixonada por história e true crime. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Mary Stuart, além de te falar também todo o contexto histórico em que ela estava inserida. Então, te falar o que estava acontecendo na Escócia, na Inglaterra e na França, além de algumas questões religiosas, assim, que atravessaram toda a vida dela. E eu já te adianto que esse vai ser um daqueles episódios um pouquinho mais longos, tá? Porque, assim, se tem uma coisa que Mary Stuart tem, é história envolvida, enfim, coisas pra contar. É realmente, assim, esse episódio não tinha como ser mais curto. E antes de pular pra esse episódio, eu queria dizer que esse aqui também foi um pedido de ouvintes aqui do podcast. E a pessoa da vez é Gabs. Gabs, que está com o nome Gabs apenas no Spotify, não tem o nome completo, porque eu estou falhando na minha missão de conversar com vocês em tempo real, por isso o canal de transmissão que eu já vou falar sobre. Mas enfim, Gabs pediu o episódio sobre a Mary Stuart e eu preciso dizer que eu fiquei assim encantada com a história dessa mulher. Então, Gabs, espero que você curta esse episódio, ele está sendo feito em sua homenagem, eu espero que faça jus ao seu pedido. E só para finalizar, se você quer fazer parte dessa comunidade, se você quiser conversar com a gente em tempo real, não esquece de ir lá no Instagram, no @AndressaIsfer, para entrar no canal de transmissão, que aí lá a gente vai conseguir manter o nosso papinho, assim, fluindo mais rapidamente do que nos comentários, tanto do YouTube ou do Spotify. E se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente, o link tá na descrição do episódio, aliás, os links, tem várias formas que você pode apoiar, e o seu apoio ele é muito importante pra gente, ele ajuda muito a gente. Então aproveito também para deixar o meu agradecimento aos já apoiadores. Dito tudo isso, bora pro episódio. Eu sou a Andressa Isfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Mary Stuart, ou Maria Stuart em português, mas aqui a gente vai fingir que é gringa e vai falar Mary Stuart, nasceu no Palácio de Lillingall, na Escócia, no dia 8 de dezembro de 1542. Ela era filha de James V, rei da Escócia, e Marie de Guise. E ela foi, no caso, a única filha legítima de James a sobreviver à infância. E a família de Mary era formada também por figuras muito importantes na época. Era o caso, por exemplo, da sua avó, a Margaret Tudor, que no caso era irmã de ninguém mais, ninguém menos que Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Pois bem, e digamos que a vida da nossa personagem principal, ela já começa cheia de emoções, assim, realmente cheia de emoções. Isso porque, quando ela tinha apenas 6 dias de vida, o seu pai acabou falecendo. E nisso, digamos que o trono foi para ela. Então, sim, Mary Stuart virou rainha da Escócia aos 6 dias de idade. Tipo assim, é lógico que ela não começou a governar com 6 dias de idade. Acho que ninguém pensou nisso, mas também é bom esclarecer as coisas aqui. No caso, foram tendo vários regentes ali na Escócia para governar no lugar dela até que ela tivesse idade suficiente para poder, né, tomar decisões por conta própria, pensar, enfim, fazer coisas que adultos fazem. Eu fiquei pensando agora na frase porque pareceu que eu diminuí os nenéns. Gente, não diminuí os nenéns, mas é que assim, um neném de 6 dias não vai ter condições de comandar um país, né? Mas tá, o meu ponto aqui é que assim, já aos 6 dias de vida, né, o destino dela já tava meio que selado. Quer dizer, ela seria governante da Escócia um dia. Mas também tinha uma outra área da sua vida que foi decidida quando ela também era muito jovem, que foi, no caso, a sua vida amorosa. No caso, ela foi prometida a um cara, um senhorzinho assim, né, chamado Edward, que nada mais era do que filho do rei Henrique VIII da Inglaterra, que, vamos lembrar aqui, era o tio-avô dela. E vamos lembrar de novo também, era o rei da Inglaterra naquela época. E aí, gente, aqui eu já vou ter que abrir o meu primeiro parênteses para te dar um contexto histórico de tudo o que estava acontecendo, porque assim, se tem uma coisa que Mary Stuart estava metida é em contexto histórico. São 2 os principais, né, que ela estava metida. Então aqui eu vou trazer o primeiro.
que era a relação entre Escócia, Inglaterra e França. Basicamente, a Inglaterra, ela tava assim com sangue nos olhos, e ela não podia ver nenhum troninho vago que ela já queria governar. Foi o que ela fez primeiro com a Escócia e depois com a França. Óbvio, né, gente, que aqui eu estou simplificando muito a parada e trazendo um pouquinho de humor, mas em outras palavras aqui, realmente, assim, a Inglaterra tava sedenta para tomar novos territórios e expandir o seu poder. Como eu comentei, então, num primeiro momento ela fez isso com a Escócia, que conseguiu garantir a sua independência, mas as tensões entre os dois países duraram séculos e séculos. Já com a França foi um pouquinho diferente, tá? Porque no caso, a Inglaterra ela se sentia no direito de governar alguns territórios da França, não o país como um todo. Mas mesmo assim, né, digamos que os franceses não ficaram nada felizes, e aí rolou a famosa Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos. Mas também gerou, assim, séculos e séculos de ódio entre os dois. Então, em resumo aqui, a gente tinha a França e a Escócia contrárias à Inglaterra. E aí a gente faz aquela matemática básica, né? Que a gente soma inimigo do meu inimigo é igual ao meu amigo. Então, sim, França e Escócia eventualmente ali firmam uma aliança, né? Apertam as mãozinhas e firmam uma aliança. Assim, se eu sou bem justa e bem fiel à história, essa aliança entre os dois países, ela surgiu antes da Guerra dos 100 Anos. Mas, para efeitos aqui de entendimento desse episódio, para simplificar as coisas, o que eu preciso que você guarde aqui, a Inglaterra estava com sangue nos olhos querendo tomar novos territórios, a Escócia e a França foram eventuais alvos que depois se uniram nesse anti-Inglaterra, vamos dizer assim. Dado então todo esse contexto, a gente volta para nossa personagem principal, que a gente precisa lembrar era escocesa. E no ponto da história em que eu parei, a Mary tinha acabado de ser prometida ao filho do rei da Inglaterra. Então vocês podem imaginar que a nobreza, né, escocesa, assim, ficou zero feliz com essa informação. E foi quando, então, os escoceses, eles decidiram que estava na hora deles pedirem um socorro ali para os seus amiguinhos, ou seja, para a França. Eventualmente, então, rolou um novo acordo de casamento, dessa vez entre Mary Stuart e ninguém mais, ninguém menos que Francisco, o filho do Henrique II da França. E, de fato, assim, esse acordo, ele realmente foi para frente, esse casamento realmente foi para frente, só que no caso a Mary ainda era muito novinha, né, quando tudo isso estava acontecendo, então o combinado foi que ela fosse enviada à França para estudar ali na corte francesa até que ela tivesse idade suficiente para consumar o casamento. E foi exatamente isso que ela fez, enquanto a sua mãe, né, a Marie de Guise, ficou à frente ali da Escócia. E o casamento, então, entre Mary e Francisco aconteceu, de fato, em 1558. Quando a Mary tinha seus 15 anos. Mas 1558, coincidentemente, também é um ano em que um outro acontecimento muito importante aqui para essa história acontece. Eu adoro essas frases do acontecimento acontece, mas, né, tá todo mundo na mesma página. Pois bem, Elizabeth Tudor, a filha do rei Henrique VIII da Inglaterra, foi coroada como Rainha Elizabeth I. E estaria tudo bem essa coroação, né? Você até poderia me perguntar, tipo, Andressa, por que essa informação é relevante? Se não fosse por um fato muito importante. Digamos que muita gente naquela época trucava o reinado da Elizabeth I. Isso porque, por conta de religião e algumas questões familiares que aqui eu não vou entrar tanto no detalhe, a Elizabeth I, ela era considerada uma filha bastarda do rei Henrique VIII. Ou seja, em outras palavras aqui, ela não teria o direito ao trono, vamos dizer assim, enquanto uma outra familiar sua tinha mais direito do que elas, né, assim, se for levar essa linha de raciocínio de que ela fosse bastarda. Então, digamos que essa outra familiar era a Mary. Em outras palavras aqui, gente, basicamente nasceu aí uma rivalidade absurda entre Mary e Elizabeth. Com a Mary, inclusive, né, boatos da época dizendo que a Mary chegou a ficar revoltada com a coroação da Elizabeth exatamente por achar que a Elizabeth não era digna do trono, enquanto ela, Mary, já era mais digna porque ela sim tinha o sangue real e era herdeira, tipo, oficial, vamos dizer assim. E aí eu vou aproveitar esse ponto da história para abrir um novo parênteses para falar de um outro ponto muito importante aqui para essa história e para esse contexto todo, né, de tudo aqui que eu tô te contando, que é exatamente a religião. Isso porque na Europa toda daquela época tava rolando uma treta muito grande entre católicos e protestantes. Basicamente, então, no século XVI, no comecinho desse século, rolou na Alemanha a chamada Reforma Protestante.
que basicamente trucava ali algumas práticas e algumas doutrinas da Igreja Católica, principalmente com relação à venda de indulgências. Em outras palavras aqui, essa reforma ela propunha que a salvação vinha só pela fé e não por obras ou dinheiro. A questão é que uma galera passou a seguir essa forma de pensamento e outras pessoas se mantiveram fiéis ao que já existia, o que acabou dividindo a Europa exatamente entre católicos e protestantes. E essa reforma em questão afetou diretamente a Escócia, a Inglaterra e a França. A França, no caso, se manteve católica, mas teve umas tretas internas assim muito fortes por conta de religião. Já a Escócia se converteu ali ao protestantismo, mas digamos que eles tinham uma monarca ali que era católica, e a gente já vai falar sobre isso. E por fim, mas não menos importante, a Inglaterra, no caso, rompeu completamente com a Igreja Católica, assim, e se converteu, vamos dizer, ao protestantismo. Dado esse contexto, então, a gente volta para Mary Stuart, que no caso era uma católica fervorosa em um país que já estava flertando ali com o protestantismo. E por outro lado, a gente tinha a Elizabeth I, né, a sua grande arqui-inimiga, que no caso era protestante em um país que também estava se virando, né, ao protestantismo. Bora voltar para 1558, que foi o ano que eu parei, né, onde então a Mary se casa com o Francisco, e a Elizabeth I é coroada rainha. Nesse ano, então, na verdade, o caos foi instaurado por todos esses motivos que eu já comentei aqui, e a questão é que ele piora com o passar do tempo. Isso porque, em 1560, digamos que o Francisco, ele morre. Sim, ele morre do mais absoluto nada, supostamente de uma infecção no ouvido. Só que não só isso, digamos que a mãe da Mary também morre nesse mesmo ano. A Mary se vê então viúva, desamparada e, bom, fazendo as malas para voltar para a Escócia para governar o país, já que agora ela já tinha 18 anos e a sua mãe não estava mais por lá para governar por ela. E quando ela chega na Escócia, o que ela encontra é exatamente isso que eu dei essa pincelada agora há pouco. Quer dizer, uma divisão, assim, enorme no país, né, entre protestantes e católicos, com os protestantes virando uma grande maioria, sendo liderados esses por um cara chamado John Knox, que era a principal voz de oposição contra a Mary. Mas assim, aqui eu preciso te dizer que mesmo a Mary sendo católica, assim, ela não tomou nenhuma atitude com relação aos protestantes, não, assim, diferente de outros reis e tal que fizeram isso em outros países. Isso porque, segundo historiadores, assim, pode ser que a Mary, ela estivesse com foco em uma outra coisa que fosse mais importante do que essa treta entre protestantes e católicos, e aí digamos que essa treta ela ficou em segundo plano. Sim, gente, se você chutou que ela estava mais ocupada com tomar o trono inglês do que se preocupar com a treta entre protestantes e católicos, você chutou certo. Porque sim, afinal de contas, ela e Elizabeth seguiam, assim, inimigas declaradíssimas. E foi nesse contexto, então, que a Mary, ela deu o próximo passo, assim, no joguinho de xadrez que as duas jogavam. No caso, ela se casou com um cara chamado Henry Stuart, ou conhecido como Lord Dudley. Isso porque o Lord Dudley era bisneto do Henrique VII, o pai do Henrique VIII, que, por sua vez, era o tio-avô da Mary. Eu sei, gente, bem confuso, mas basicamente aqui o que a Mary fez foi se casar com um cara que também era descendente dos Tudors e com isso ela conseguiu unir duas linhas de descendentes assim muito legítimas, muito fortes. E aí, caso eles tivessem um filho, esse filho teria muito direito ao trono inglês. Talvez mais até do que a Elizabeth. Pois bem, eles se casaram então em 1565, com a Mary tendo 22 anos e o seu marido, agora marido, né, 19 anos. E é claro que a Elizabeth, ela ficou completamente louca da vida, pistolaça com a ideia desse casamento, porque ela sabia que o seu ia estar meio que, né, na reta. E aí, assim, ela até tentou proibir o casamento, mas digamos que não teve muito jeito não. E como se não bastasse, a Mary, ela não só casou com esse lord aí e deu todo esse bafafá, mas ela engravidou, assim, logo depois do casamento. O que irritou, né, ainda mais a Elizabeth. E aí a gente poderia chegar naquela parte de... E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, aquelas coisas de sempre, né, que eu costumo dizer aqui. Mas, digamos que a alegria da Mary de estar ali triunfando em cima da Elizabeth, ela durou muito pouco. Isso porque o Lord Dudley, ao se casar com a Mary, ele virou rei consorte da Escócia. O que, em outras palavras, aqui significaria que a Mary ela tinha muito mais poder e muito mais direito como rainha propriamente dita do que ele. E ele, no caso, era um carinha um pouquinho ambicioso e ele queria mais. Ele pediu, então, para sua esposa que ela concedesse mais poder para ele. Que ela desse mais poder ali para ele poder, né, ficar em pé de igualdade com ela com relação ao poder e tudo mais. E aí a Mary olhou pra cara dele e falou, meu amor,
it's a no. Não, 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 nada a ver. Só que ele ficou, assim, bem revoltado com essa resposta. Bem bravo mesmo. E aí, no caso, ele decidiu se unir com alguns nobres que eram contrários à sua esposa em um complô contra ela. Eis então que no dia 9 de março de 1566, durante um jantar privado da rainha com um homem chamado David Rizzio, o marido dela e um grupo de nobres armados entraram nos aposentos reais. O Henry, o Lord Dudley, ele segurou a Mary à força, que Patsy estava grávida de 6 meses nessa época, enquanto os nobres, eles esfaquearam o Rizzio com mais de 50 golpes diante dos olhos da rainha. E o porquê disso? Porque David Rizzio era ninguém mais, ninguém menos que uma espécie de assistente pessoal e conselheiro da Mary. Assim, reza a lenda de que David Rizzio e Mary eram, na verdade, amantes e que o marido dela, o Lord Dudley, ele tava meio enciumado daquela situação e aí por isso que, rolou tudo isso que rolou. Mas há quem diga que, na verdade, foi pura politicagem, porque o David Rizzio, ele tava se aproximando cada vez mais da rainha, e nisso ele estava ganhando cada vez mais poder dentro da corte escocesa ali, e aí esses nobres, junto com o marido da rainha, decidiram, eu ia falar cortar as asinhas dele, mas no caso decidiram acabar com o cara propriamente dito. E aí, gente, aqui chega uma parte muito estranha dessa história que eu até fiquei do tipo, tem certeza que é isso? Mas enfim, realmente, pelo que tudo indica, aconteceu assim. Que é assim, depois do assassinato do David Rizzio, a Mary não só, perdoou, entre 1 milhão de aspas, o marido, mas ela conseguiu converter o marido contra esse grupo de nobres. E aí eles fugiram juntos pro chamado Dunbar Castle, onde eles ficaram até que ela deu à luz ao seu filho, o filho dos dois, no caso, que chamava James Stuart. Assim, eu tentei me aprofundar mais nisso porque eu achei muito estranho do tipo, depois do assassinato eles ficaram de boa e fugiram juntos e muitos pontos de interrogação surgiram na minha cabeça. Mas o que eu vi, o que eu encontrei é que, e aí fica até mais estranho, que o Lord Dudley, ele alegou com todas as forças e enfim, que ele não teve nada a ver com aquilo, que ele não teve nada a ver com o assassinato do David Rizzio. E aí eu fiquei com muitos pontos de interrogação, porque o cara estava lá presente, segurando a esposa, enquanto o cara... Enfim, gente, coisas da história que eu acho que a gente não vai ter muito uma explicação, mas eu fiquei bem encucada com essa versão toda. Lá vou eu abrir um parênteses de Área Teresa. Agora eu coloquei ela bem pertinho do meu rosto pra você que tá vendo a versão em vídeo poder ver a carinha dessa neném. A Área Teresa causando na gravação. Como vocês não se importaram da última gravação, e gente, eu agradeço de coração, aí eu preciso contar rapidinho 3 segundos de contexto. A Área Teresa ficou muito doente. Ficou internada, quase morreu, foi bem forte, eu conto mais no final do episódio. E agora ela tá em casa, mas ela ainda tá assustada, ela ainda tá doentinha, ela ainda não tá muito legal. Então, vamos ver. Eu acho que ela não vai conseguir ficar aqui comigo gravando, porque ela tá agitada, tadinha. Mas vocês devem ter escutado os passinhos dela pra lá e pra cá. Peço perdão, mas assim, bichinha não tá muito legal ainda. Mas a gente vai continuar a história, se ela parar de dar porrada no microfone com a cabeça. Vamos ver se ela vai deitar aqui do meu lado, mas acho que ela não vai não. Vou ver se eu consigo. Mas tá, bora continuar, meu povo. Porque aqui a gente é assim, um olho do peixe, outro no gato, uma mão segurando o microfone, essa frase poderia ficar muito feia, mas uma mão segurando o microfone, a outra fazendo carinho no cachorro, e assim a gente vai. Mas, pois bem, o grande ponto aqui, de tudo isso, independente dessa versão muito maluca dessa história, é que o casamento dos dois já estava completamente arruinado. Gente, rolou dela gravar comigo por exatos 2 segundos. Ela já está derrubando tudo, Área Teresa. Mas enfim, o casamento já estava completamente arruinado. E não só isso, a moral política dos dois também estava completamente arruinada. Isso porque a Mary, ela começou a ser vista como uma mulher fraca que não conseguia controlar nem o próprio marido. Enquanto o marido dela foi, na verdade não é nem visto, ele se viu completamente sozinho, porque ele se uniu com um grupo de conspiradores contrários à rainha e depois ele traiu esse grupo de conspiradores da rainha. Então ele estava completamente isolado politicamente falando. E aí sim o tempo foi passando, mas não muito tempo. Até que a gente chega em 1567, quando o Lord Dudley, ele fica acamado. No caso, não se sabe ao certo o que ele tinha, tá? Alguns lugares falam que ele ficou, claramente muito doente, isso é fato, mas alguns lugares falam que ele tinha contraído sífilis e outros falam que ele tinha varíola. Mas ponto é, gente, que ele tava, totalmente debilitado, super doente, descansando numa casa real ali, perto ali de Edimburgo, quando acontece uma explosão na casa. Sim, uma explosão. Do mais absoluto nada, eu não sei se você estava esperando essa informação, mas rolou uma explosão, do mais absoluto nada. E quando pessoas ali próximas da região correm para ver o que aconteceu,
Elas encontram o corpo do Lord Dudley no jardim da casa, junto do corpo de um criado ali. Mas o ponto é que o corpo do Henry, né, do Lord Dudley, ele não tinha sinal nenhum de queimadura, nem ferimento. No caso, parecia que ele tinha sido sufocado ou estrangulado. Assim, aqui eu também preciso te dizer que existe uma outra versão dos fatos falando que não rolou uma explosão, e sim um incêndio nessa casa, e alega que então ele teria morrido asfixiado pela fumaça. O ponto é que Lord Dudley estava morto, e logo surgiu um grande suspeito do assassinato. Um cara chamado James Hepburn, ou o Conde de Bothwell. Isso porque esse Lord Bothwell, no caso, ele era um nobre ali, muito influente, muito forte ali na corte escocesa. E reza a lenda que ele queria tomar o poder da Escócia para si. Então que ele queria se aproximar ali da rainha, se é que você me entende. E para isso ele precisava tirar o marido da rainha de cena. E bom, o Bothwell, no caso, depois de algum tempo, assim, ele acabou sendo preso. Ele realmente era o principal suspeito ali do assassinato e ele foi preso. Ele foi julgado e, no caso, duas coisas chamaram a atenção no julgamento dele. Primeiro, que o julgamento aconteceu muito rápido. E segundo, que, assim, o tribunal, ele era formado majoritariamente por aliados dele. Então, é claro, né, eu acho que eu nem precisaria dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, digamos que a galera do tribunal passou um paninho pra ele e ele logo foi solto, tipo, coisas se resolveram. Só que, aqui eu preciso trazer um fato muito curioso pra vocês, assim, que reza a lenda que tudo isso aconteceu do tipo do julgamento rápido, primeiro até da demora dele ser preso, né, porque assim, ele foi preso um tempo depois do assassinato, então essa demora da prisão, esse julgamento muito rápido e esse tribunal formado por aliados teria acontecido porque a nossa personagem principal, sim, Mary Stuart, teria mexido alguns pauzinhos pra fazer tudo isso acontecer. Quer dizer, são rumores, tá? Boatos da época. Mas digamos que a galera lá na Escócia já tava olhando assim de cantinho de olho pros dois. E se você acha que para por aí, não para não. Porque assim, no que o povo escocês começou a ligar esses pontinhos e levantar a sobrancelha do tipo, cara, tá estranha essa relação entre os dois e tal. Pois bem, Mary Stuart e Lord Bothwell anunciam o seu casamento. Sim, casamento. Eles se casam, então, em 1567, literalmente 3 meses depois do assassinato e 1 mês depois do Bothwell ser absolvido. E aí, grande parte do povo escocês bateu o martelo. Falou, não há mais dúvidas, Mary Stuart e Lord Bothwell planejaram juntos o assassinato do Lord Dudley. E aqui já tá me dando um nó na cabeça, um monte de nomes. Mas, os dois atuais tramaram ali o assassinato do ex-marido da rainha. Existem provas concretas de que foi isso que aconteceu? Claramente não existem. Mas tem uma grande parte das pessoas que acredita nisso até os dias de hoje. E ainda nessa linha, eu também preciso trazer um outro ponto que, assim, muitos historiadores, aliás, muitas pessoas, na verdade, né, discutem se eles tinham um relacionamento antes do casamento, né, assim, se eles já estavam tendo um relacionamento antes do assassinato e antes de anunciarem o casamento, todas aquelas coisas assim, ou se foi algo mais rápido e que aconteceu depois. Os historiadores, eles acabam se dividindo, tá, entre o sim e o não. E aqueles que defendem o não, no caso, eles acabam indo para um lado de falar que a Mary, ela foi manipulada e seduzida pelo Bothwell. Colocando a Mary ali naquele lugar que a gente costuma ver mesmo, assim, das mulheres sendo ingênuas e facilmente seduzidas e, enfim, aquelas coisas todas que a gente tá acostumado. Mas, enfim, gente, independente da versão que você quiser acreditar, o ponto é que nossa personagem principal estava casada ali com o seu terceiro marido, que era acusado, né, era um dos principais suspeitos de ter matado o seu segundo marido. E se você acha que a vida da nossa personagem principal já é cabeluda o suficiente, do tipo, já deu, né, deve ter parado por aí, na verdade o negócio acabou de começar. Isso porque, com esse casamento, claramente os nobres escoceses, eles se viraram contra Mary, assim, sem pensar duas vezes. Só que diferente de antes, que a gente já tinha uma parte da população que não apoiava Mary, né, que eram os protestantes, agora a gente tá falando dos protestantes e dos católicos. Ou seja, a Mary se viu assim completamente sem apoio nenhum da população escocesa. E o negócio ele foi ficando tão, mas tão insustentável que alguns meses depois do casamento ela foi obrigada a renunciar e colocar o seu filho ali no trono escocês. Se você lembra, é porque muitas coisas aconteceram nesse último ano, né? Mas assim, o James, que ele foi nomeado James VI, ele no caso a gente tinha 1 ano de idade.
tá? Então, mais uma vez aí um rei que, no caso, era bebezinho quando foi coroado. Mas a Mary precisou fazer isso porque realmente não tinha mais como. A Mary até tentou tomar o trono depois de um tempo e tal, até tem toda uma treta dessa, mas assim, resumindo mesmo, ela teve que abdicar, colocou o filho dela, tentou tomar o trono de novo e foi presa. No caso, ela ficou presa ali na Escócia por quase um ano, e aí ela conseguiu a ajuda de pouquíssimos aliados que ela ainda tinha, e ela decidiu fugir do país. E aí, se você prestou muita atenção nesse episódio todo, você deve ter pensado na coisa mais lógica de se fazer, quer dizer, quem era aliado da Escócia nessa época? A França. Então é óbvio que ela foi pra França, mas não. Gente, se eu falar pra vocês que Mary Stuart foi pra Inglaterra pedir ajuda pra sua prima lá, não é prima, né? Pra sua familiar lá, a Elizabeth I, que as duas se odiavam absurdamente. Eram rivais declaradíssimas. E Mary Stuart me vai para a Inglaterra pedir ajuda pra ela. Vocês acreditam em mim? Que foi exatamente isso que aconteceu. Assim, há quem diga que a Mary fez o que fez, quer dizer, que ela foi pedir ajuda ali pra Elizabeth, porque, no caso, ela achou que a Elizabeth, ela ia entender como era difícil ser uma monarca mulher naquela época, e ela ia meio que, tipo, ter essa empatia para com a Mary. E não só isso, que a Elizabeth fosse olhar pra Mary e ia, tipo, entender que era do interesse das duas se unirem contra os rebeldes escoceses, exatamente para manter o poder ali dentro da dinastia delas. Mas assim, foi exatamente o oposto que aconteceu. No caso, a Mary mal pisou na Inglaterra e Elizabeth já mandou prender ela sem pensar duas vezes. Num primeiro momento, a Mary ela foi presa assim, em prisões muito de boas, quer dizer, assim, mantendo todos os luxos da nobreza e tal, tipo, ela era super bem tratada e tal, não era tipo uma prisão como a gente pensaria numa prisão. Mas, com o passar do tempo, a Elizabeth ela foi sendo cada vez mais rígida com a prisão da Mary e ela foi cada vez mais assim, limitando a liberdade da Mary, colocando um monte de gente pra vigiar ela o tempo inteiro. Então, enfim, a situação da Mary foi ficando cada vez mais complicada com o tempo. Isso porque, gente, a presença da Mary na Inglaterra começou a gerar, assim, algumas revoltas e conspirações católicas em nome dela, defendendo que a Mary devia ser a rainha da Inglaterra, ou usando a sua imagem como símbolo. E foi nessas, então, que a Mary ficou 19 anos presa. Até que, então, a gente chega em 1586. Nesse fatídico ano, espiões da Elizabeth, que ficavam claramente, né, de olho ali na Mary o tempo todo, acabaram interceptando uma carta que a Mary enviou por meio de um código escondido em um barril de cerveja. Eles, no caso, conseguiram decifrar esse código. E eles descobriram que essa carta da Mary dizia que ela, no caso, aprovava um plano que ficou conhecido como a Conspiração de Babington. E aqui eu devo ter falado muito errado esse nome, mas enfim, é Babington que se escreve mesmo. Nessa conspiração, um cara chamado Anthony Babington era o cabeça. Ele era um jovem, nobre, católico, inglês, que junto de outros conspiradores e católicos espanhóis, ele planejava assassinar a Elizabeth I. No caso, depois de assassinar a Elizabeth I, ele também planejava iniciar uma invasão católica espanhola ao país e libertar a Mary para que a Mary pudesse ser coroada rainha da Inglaterra. Um plano lindo pra Mary, né? Assim, afinal de contas, ela ia ser libertada ali da prisão para ser rainha da Inglaterra. Ela sairia do lixo pro luxo, propriamente dito. Se ela não tivesse rodado, né? E no caso, tanto ela quanto a galera ali da conspiração rodaram todo mundo. Todo mundo rodou bem feio. O Babington, no caso, ele foi capturado, torturado e executado. Assim, né? Papum. E a Mary, a nossa personagem principal, no caso, ela já estava presa, né? Mas ela foi julgada e ela foi condenada à morte. Ou é essa versão que te contam. Porque assim, há quem diga que, na verdade, a carta ela foi forjada pelos espiões da Elizabeth numa trama para acabar com a Mary, já que ela estava, querendo ou não, causando bastante no país. Inclusive, existe até uma pintura feita em 1832 da Mary alegando ser inocente. Então, se você tá vendo a versão em vídeo, é a pintura que tá aí na tela. Mas seja como for, gente, fato é que a Mary ela foi condenada à morte. E no dia 8 de fevereiro de 1587, a Mary foi levada a um grande salão do castelo de Fotheringay, onde nobres e autoridades se reuniram para servir de testemunha. A Mary, no caso, estava vestindo uma roupa preta por cima de um vestido vermelho, que era a cor usada por mártires católicos. Reza a lenda que ela rezou e ela falou coisas assim em latim antes de ter a sua cabeça cortada por um carrasco. Mas aqui eu preciso te dizer que a execução dela não foi tão simples assim. Isso por conta de alguns fatores.
O primeiro deles é que, digamos que o Carrasco, ele não conseguiu finalizar o seu trabalho logo de primeira. Quer dizer, ele deu um primeiro golpe e nesse primeiro golpe ele não conseguiu cortar, propriamente dito, a cabeça fora do corpo. Então ele precisou dar um segundo golpe. O que claramente foi bem chocante, assim, para as pessoas que estavam ali assistindo a cena. E como se não bastasse também, no que esse Carrasco ele foi pegar a cabeça da Mary pelo cabelo, né, num gesto que era bem comum dessa época de, tipo, mostrar para as pessoas que, de fato, aquela pessoa em questão, ela foi executada. Era muito simbólico isso, né, de você pegar a cabeça pelos cabelos para mostrar para as testemunhas ali tudo. Digamos que reza a lenda que a Mary ela usava uma peruca. Então, que quando o Carrasco foi fazer esse movimento, a peruca se desgrudou da cabeça dela e a cabeça dela caiu no chão e rolou pelo chão. O que, de novo, também foi uma cena bastante chocante, bastante humilhante também. Em alguns lugares usam essa palavra humilhante, né, pra Mary, mas assim, é bastante chocante também, né, pras pessoas que estavam ali vendo tudo. E com isso, meus amores, eu encerro a história da Mary Stuart. Sim, uma história, assim, gente, digna de cinema, né? Digna de filme, digna de novela, assim, realmente, tipo... Nossa senhora, eu tava escrevendo esse roteiro, era eita atrás de eita, sabe? Eu tava escrevendo e falei, gente, aqui eu cheguei no clímax. Aí, tipo, não, peraí, mas tem mais clímax aqui, tem mais um clímax ali. Foi realmente uma loucura escrever esse roteiro. Mas eu vou pular logo pras dicas de viagem, porque eu imagino que esse episódio, ele já tá mais longuinho e já tá com muita informação, porque a história da Mary, ela realmente é bem densa. Então, bora falar o que você pode visitar em Edimburgo, na Escócia. Me deu um trava-línguas da primeira vez. Mas pra conhecer mais sobre a história da Mary Stuart e também para entender mais desse contexto em que ela viveu. O primeiro lugar que eu quero trazer é o Holyrood House, ou o Palácio de Holyrood, que sim, parece Hollywood, mas no caso é Holyrood com um Rzinho, e eu vou deixar o nome na descrição do episódio, fique tranquilo ou fique tranquila. Mas esse palácio em questão, no caso, ele é a residência oficial dos reis e das rainhas escoceses. E no caso, foi onde o David Rizzio foi assassinado. Esse é daqueles palácios que você vai visitar, assim, vários aposentos e ver o mobiliário e tal, aquelas coisas que vocês sabem que eu não sou muito fã. Quer dizer, se você escuta o podcast há bastante tempo, você sabe que eu não sou muito fã disso. Mas nesse caso aqui, tem um audioguia que você pega de maneira gratuita, que aí já me ganhou também, e que ele vai te contando a história dos cômodos. E aí, nesse caso, tem muita coisa da Mary. Para além de vários cômodos que ela usou, né, em si, que você vai se aprofundar um pouquinho mais na história dela. Sim, gente, tem onde o David Rizzio foi morto. E parece que ainda tem mancha de sangue dele numa parede e no chão. Tá, claramente eu não sei se isso é real ou não. Quer dizer, assim, o que as pessoas falam é que tem isso e tem mostrando, né, onde ele foi assassinado, tem esse... Mas, assim, o sangue propriamente dito, não se sabe se é o sangue dele mesmo ou não. Mas, de qualquer forma, gente, eu super iria. E aí, parece que esse audioguia, ele também te dá mais detalhes do David Rizzio. Então, ele te conta quem foi o David Rizzio na fila do pão ali tudo, fala do assassinato e tudo mais. Então, eu achei que esse era um passeio, assim, tipo, um prato cheio pros ouvintes aqui do Passaporte pro Crime, que faz todo sentido pra esse episódio. E aí, vamos pras coisas mais práticas. Sim, você precisa de ingresso pra visitar esse palácio. E, no caso, eu vi umas pessoas falando que acharam o preço bem ok pro que o palácio oferece, assim, tipo, acharam até barato. Além disso, eu vi muita gente falando que comprou o ingresso com antecedência pra facilitar a vida, evitar aquela coisa de filas e tudo mais, e que foi ótimo, 10 de 10, e recomendando, né, essa forma de adquirir os ingressos, então eu te recomendo que você faça o mesmo por via das dúvidas. Inclusive, essa dica é dada também pelo palácio em si, tá? Pela galerinha do palácio, que no caso, assim, quando você vai comprar os ingressos, que eu fui simular, obviamente, pra ver, né, e pra jogar pro universo, eles têm ali uma mensagenzinha falando que eles recomendam sim que você compre o ingresso com antecedência, e não só isso, mas que você também chegue depois das 11 horas da manhã, porque é quando começa já a ficar mais vazio. E ainda nesse ponto, gente, eu tava vendo, assim, os horários de abertura do castelo e os dias e tudo mais. E uma coisa importante de se comentar aqui é que dependendo da época do ano, os horários mudam principalmente, mas os dias eles também podem dar uma variada dependendo da agenda da monarquia britânica, porque como eu comentei, esse é um castelo que ainda está em funcionamento. Então o que eu te recomendo é que quando você souber que você vai para a Escócia, e se você quiser visitar esse castelo, né, eu tô chamando de castelo, palácio, mas tá tudo bem, acho que tá tudo na mesma linha, né? Tamo aqui. Mas quando você quiser visitar esse palácio, pra você entrar no site deles e já dar uma fuxicada ali, se eles já avisaram de alguma data ou que seja, porque eles deixaram inclusive esse aviso de tipo, podemos estar fechados quando você quiser visitar, então cheque aqui com antecedência e tal, pra gente te avisar, então enfim.
repassando tudo isso porque é importante e é a minha cara não fazer isso, chegar lá, dar com a cara na porta, ficar muito triste, ou comprar ingresso pro dia que não tem mais, sabe umas coisas meio assim? Então é bom avisar. E só pra finalizar ainda sobre esse palácio, eu queria trazer aqui uma dica especialmente para o senhor meu pai. Por quê? Porque eu estava vendo que dentro do palácio ali, quer dizer, no complexo do palácio ali, existe um café. Um café que eu vi muita gente elogiando. Elogiando a comida, elogiando os preços, elogiando o espaço, pipipipopopó. Mas eu preciso dizer também que eu vi algumas pessoas falando que ele fica muito lotado perto do chá da tarde e que é caríssimo nesse horário, mas, sinceramente, eu pensando nisso, faria sentido, né? Faria total sentido ser mais caro o chá da tarde, enfim. Mas aí eu fiquei já sonhando, assim, com a minha visita a esse castelo e eu fiquei pensando, tipo, cara, depois dessa dica deles de chegar depois das 11 da manhã, confesso que isso me pegou um pouco, mas acho que eu chegaria umas 11 da manhã. Aí o meu pai ia visitar tudo em 1 horinha, porque eu conheço meu pai, eu ia querer ficar 5, mas aí ele ia poder ir tomar lá a cervejinha dele e aí eu ia poder visitar com calma e amor no coração e depois me unir a ele para uma cervejinha, né? Porque assim, aí no caso já é um horário aceitável, mas eu ia dizer que férias não tem essa coisa de horário, né? Qualquer horário é horário. Mas tá, brincadeiras à parte, um outro lugar que eu queria trazer também aqui, a segunda dica que eu queria trazer, é um lugar que ele acaba fugindo um pouco da vida da Mary em si, mas vai ajudar a contextualizar a época em que ela viveu, que é a casa do John Knox. Se você lembra bem, eu comentei aqui no episódio sobre, né, a Reforma Protestante, como foi na Escócia, e falei desse tal de John Knox, que foi a pessoa que encabeçou, assim, a oposição a Mary. Claro que eu acabei não me aprofundando muito, porque senão o episódio ia ficar com 65 horas. Mas sim, eu achei interessante trazer a casa do John Knox exatamente pelos motivos que eu vou discorrer agora. Isso porque, gente, na casa do John Knox, você tem toda a visão do lado oposto ao da Mary, né? Quer dizer, você tem a visão dos protestantes que eram contrários a Mary e tipo, tudo que eles lutavam contra, tudo que eles criticavam na Mary e tal. E eu achei isso muito interessante, assim, muito legal a ideia de você ter um lugar que, tipo assim, você visitar um lugar que vai te contar a história da Mary propriamente dita e vai te dar uma visão da história dela, e você visitar o outro lugar que seria o outro lado da moeda e entender, por exemplo, o que os protestantes não gostavam da Mary, vamos dizer assim. Eu queria, no caso, que todo episódio do meu podcast tivesse isso, juro. Eu pesquisando aqui, eu fiquei do tipo muito... eu achei muito legal essa dica e queria muito que outros países e outras histórias tivessem exatamente uma oportunidade como essa. Mas tá, gente, voltando aqui pra casa, ela, no caso, ela é bem menos visitada, mas ela é muito elogiada. Isso porque, né, como eu acabei comentando um pouquinho, ela é um prato cheio pra você aprender mais sobre essa treta religiosa e o período em que a Mary viveu, atuou e foi deposta. E aí, com relação à parte prática do negócio, pelo que eu tava vendo, você precisa comprar ingresso também, mas nesse caso não tem essa treta de comprar ingresso com antecedência, tipo, você chega lá na hora e compra, porque, enfim, é pequenininho e tal. Mas uma coisa que eu vi que muita gente levantou é que é uma casa bem estreitinha e que tem umas escadas muito íngremes. Inclusive, umas pessoas me falaram ali que assim, tem escada que tem até uma corda na parede pra você se segurar. Então, assim, né, trago aqui porque eu acho que é importante, né, a gente prestar atenção nessas coisas, porque eu não quero meter vocês depois num lugar que, tipo, putz, mó rolê e vocês ficando bravos comigo depois. E aí, sobre horários de funcionamento e coisas assim, eu também vi que, dependendo da época do ano, os horários de funcionamento são diferentes. Pelo que eu vi, no caso, esse museu específico, vou chamar de museu, mas ele funciona, assim, de segunda a segunda, tipo, beleza, todos os dias, mas o horário de funcionamento depende da época do ano, eu acho que pela questão de, tipo, inverno e escurecer e essas coisas assim. Então, de novo, é aquela coisa, né? Quando você for pra Escócia, se você quiser visitar a casa do John Knox, veja com um pouquinho de antecedência só pra não correr o risco de chegar lá num horário e dar com a cara na porta. Mas com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que foi um pouquinho mais denso, mas, gente, que história fenomenal, Gabs. Espero que você tenha gostado dessa história. Quer dizer, da história você já sabia, né? Porque quando você me pediu, você já falou que já sabia. Mas espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que eu tenha conseguido trazer a história da Mary, assim, com louvor e deixando tudo muito claro, porque essa era uma grande preocupação minha, né? Como tem muito nome envolvido e muita coisa envolvida, fiquei um pouquinho receosa de ficar meio confuso, mas espero que não. Vocês já me dizem no comentário o que vocês acharam. E, enfim, aqui eu encerro o episódio. Mas antes disso, como sempre, eu tenho coisa pra dizer. Primeiro de tudo, queria dizer que Área Teresa também ficou um pouquinho
caótica aqui nesse episódio. Eu não sei se meu editor vai manter. No meio do episódio eu peguei ela e fiquei com um pouquinho com ela no colo. Mas aí eu regravei aquela parte porque eu não sei se deu, porque ela ficou muito atiçada no meu colo, ficou muito, muito maluquinha. Então não sei se meu editor vai manter aquela parte ou não, depende se o áudio estiver bom. Mas... Senhorita Aria Teresa, gente, passou por poucas e boas. Desde aquele episódio da Sharon Pryor que eu gravei, muita coisa aconteceu, muita coisa. Se você me segue no Instagram, você tá acompanhando de perto, porque eu tenho postado bastante lá. Mas a Aria Teresa ficou muito Teresa. A Aria Teresa ficou muito doente, a Aria Teresa quase morreu. Foi, assim, muito estressante, foram dias muito difíceis. Agora ela tá de volta em casa, mas ela ainda tá doente, ela ainda tá se recuperando. Então tá sendo meio difícil, e aí, enfim, hoje ela ficou atiçada enquanto eu tava gravando, então ela ficou correndo pra lá e pra cá, então... Meu editor faz um trabalho excelente no tratamento de áudio, mas caso você tenha ouvido choros ou corridinhas, peço perdão, peço a compreensão de todos. Assim que ela estiver 100% recuperada e conseguir ficar calminha aqui do meu lado, eu vou trazer ela pros episódios, porque muita gente quis ver a carinha dela e agradeço de coração pelo carinho que vocês compreenderam, né, o que estava acontecendo no episódio passado. Vocês foram muito carinhosos, muito, muito fofinhas, muito maravilhosas. Então agradeço de coração e aí num próximo momento eu trago ela aqui pra mostrar a carinha pra vocês, porque ela é a coisa mais bonitinha, mesmo ela já estando muito grande. Ela tá com 5 meses e tipo 7 quilos, mas tudo bem. Bichinha vai ser um pouquinho grande. Mas tá, dito tudo isso, só poderia agradecer vocês que ficaram até aqui, agradecer vocês, comunidade, que estão sendo super compreensíveis com essas questões da área, atrapalhando um pouquinho o episódio aqui e ali, mas acho que hoje ela não vai ter atrapalhado, não. Queria te pedir, né, aquela coisa de sempre, se você curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Tô com um canal de transmissão lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Enfim, é engraçado porque eu gravo esses episódios com antecedência, então eu ainda não publiquei coisas no canal de transmissão, mas pretendo publicar coisas pra gente se conhecer mais, pra ouvir mais de vocês, pra gente ter essa troca mais próxima, pra compartilhar de repente um bastidor aqui ou ali, ou coisas que vocês queiram ver, e entender exatamente o que vocês gostariam de ver, pra entender o que eu poderia trazer de mais, assim, de extra aqui pro podcast. E aí, acho que dito tudo isso, chega, né? Chega, é aquela coisa de sempre. Se puder, por gentileza, encaminhar esse episódio ou esse podcast pra aquela pessoa que você sabe que vai curtir, eu te agradeço demais. E é isso. É isso. Chega, acabou. Já tá escurecendo em São Paulo, porque hoje foi um dia nublado e chuvoso. Eu já estou gravando no escuro, dá pra ver toda a minha sombra atrás de mim. Então, um beijo. E até a semana que vem, onde eu vou te levar pra algum outro lugar do mundo. Se Deus quiser, com a companhia de Aria Teresa bem saudável. Bem saudável e bonitinha aqui comigo, dormindinho enquanto eu gravo.